Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 6 de maio de 2026, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Lá no Facebook acabou de entrar a Janaína. Boa noite para você também, Janaína. Obrigado pela sua presença. No YouTube ainda não temos ninguém. E aqui no Google Meet o Alexandre. Muito bem, nós estamos estudando, deu referido livro, do Livro dos Médiuns, o capítulo de número 23, da segunda parte, da obsessão. O item é de número 249. Então, aqueles que vão acompanhar com seus livros abertos, por favor, abram aí o livro, no capítulo 23, item 249 deste livro, para que nós possamos começar os nossos estudos dessa noite. Lápis e papel na mão, atenção redobrada, e vamos aprender com os espíritos superiores. Ele diz assim, ele começa este item dessa forma. Os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ele se reveste. Não existe perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Então, a obsessão simples não é preocupante, até porque todos os médiuns, em início da sua mediunidade, passam por esse tipo de problema, certo? É um assédio natural que ocorre, até porque os espíritos estão no nosso meio, ombreiam conosco, nós estamos aí lado a lado com centenas de milhares de espíritos, bilhões de espíritos, e eles se imiscuem nas nossas atividades, né? Qualquer atividade comercial, profissional, atividade física, atividade social, enfim, qualquer tipo de atividade mediúnica, para ser mais específico, né? Eles se imiscuem mesmo, eles se misturam mesmo e, se possível, eles vão, muitas vezes não por maldade, mas por vaidade, por orgulho, então eles vão procurar assediar o médium até o ponto de dominá-lo, como nós já estudamos até agora. Então, se for uma obsessão simples, é mais fácil de você se livrar dela, que você identifica o espírito com mais facilidade, sabe que ele é um espírito mentiroso, que é um espírito que está tentando levar você para um outro caminho, e fica fácil. Assim, mas esta não será para ele mais do que um fato desagradável. O assédio no espírito desse tipo, uma obsessão simples, é apenas um fato desagradável. Mas precisamente pode lhe ser desagradável, mas precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Eles têm prazer nisso, né? Como a gente já viu, né? Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso. Provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se escuta. Mas isso nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. Olha como eles são obstinados, né? Na sua tarefa. Eles são obstinados mesmo. Eles vão em cima do sujeito e, dependendo do caso, se obstinam. Ficam ali dias, meses, anos, tentando prejudicar a pessoa.
O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo, ao seu espírito guia, né? E aos bons espíritos, que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. Aos nossos. Pois não, Alexandre? Não quis te interromper, me perdoa, mas só uma parte é interessante. Nós sabemos que nós estamos estudando aqui a relação dos médiuns com os espíritos, tanto é que estamos no livro dos médiuns. Mas esse caso que você acabou de citar, ele é muito comum acontecer, esse tipo de obsessão dos espíritos mal intencionados, dos maus espíritos, às pessoas normais, como eu, como você, como qualquer pessoa que não você porque você é médium, mas as pessoas que não têm o exercício da mediunidade, né? Então, quer dizer, são obsediadas muitas vezes por esses espíritos. E aí o curioso é justamente o que você falou. Você tem que ter uma paciência de Jó e chamar o sujeito e falar o seguinte: olha, você bateu no endereço errado, vou orar por você, e ele vai continuar insistindo. Isso aconteceu comigo, viu? Isso aconteceu comigo. E aí, em muito dessas intercorrências, aí eu recorri ao meu espírito protetor quando eu sentia que a coisa estava desequilibrada, né? Era pesado, era uma insistência quase que dioturna, aí, muitas vezes, por um determinado período, até que chegaram à conclusão que, olha, naquela porta ali não adianta bater porque não vai rolar. É isso que ele está falando aqui. Exatamente disso que ele está falando aqui. Eles são obstinados, mas se você mostrar para ele que a obstinação dele, a determinação dele não vale de nada, que você vai continuar no bom caminho, fazendo o que deve e tal, eles vão procurar outro freguês. É assim, isso vale inclusive para os encarnados, né? Sim. Vale para todo mundo, né? Vale para aqueles para os encarnados que querem te assediar e para os desencarnados que querem te assediar também, né? Vale para todo mundo. Rechaçar o mal é um dever nosso, né? Como os espíritos são uma das forças da natureza, e no mundo de expiação e provas como o nosso, eles fazem parte da nossa expiação, então nós precisamos tomar esse tipo de cuidado, né? A gente está falando, como você disse, especificamente dos médiuns, mas eles assediam médiuns e não médiuns. Não precisa ser médium necessariamente para ser assediado, né? Então, muitas vezes uma discussão, uma briga dentro de casa ou fora dela, no serviço e tal, começa do nada. E ela progride, e escala muitas vezes a situações terríveis por causa do assédio desses espíritos. Eles ficam assediando um, assediando o outro, até que a coisa vai às vias de fato, né? E isso é tão curioso, porque como eles sabem o que você está pensando, e sabem aonde toca a ferida daquilo que você está pensando, né? Aquilo que te incomoda, aquilo que você realmente te incomoda no sentido de se preocupar, porque é o que está te causando aquele problema naquele determinado momento, eles vão e tocam na ferida. É ali que eles fazem questão. É impressionante. Especialmente no orgulho e na vaidade. Especialmente. E até mesmo em situações onde você se encontra um pouco deprimido, um pouco triste. Pior ainda. E aí é que eles sabem, porque sabem que você está sentindo, que você está passando, e eles vêm com tudo. E você tem que saber trabalhar isso com muita paciência. E só para lembrar essa questão da depressão, viu, Alexandre? O que tem de meninos e meninas, estou falando aí de menino mesmo, crianças com 10, 12, 15 anos, 20 anos, com depressão, é impressionante. Como é que pode uma criança no auge da sua juventude, da saúde do corpo físico, ter esse tipo de problema? Boa noite, Celso, bem-vindo. Olá, Celso. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Como é que pode uma criança no auge da sua juventude, da sua saúde física,
ter esse tipo de problema. Não, eu não consigo entender, sinceramente, porque é o momento da vida em que a alegria é uma coisa natural, a vivacidade é uma coisa natural, né? A criança deveria estar descobrindo a vida, descobrindo a alegria da vida, e está depressiva. É impressionante isso, né? Então, é muito perigoso. Os pais e as mães, os pais, né, precisavam ficar bastante atentos para que isso não ocorra, porque é uma porta aberta ao assédio dos espíritos, né? Um assédio intenso dos espíritos. E ele segue aqui. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade. Olha o que ele recomenda aqui, não está com maldade não, é severidade, né? É claro que você não precisa ser cruel, né? Mas firme, né? Com a firmeza necessária, né? Mas, ao mesmo tempo, com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma conversão que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na própria dificuldade, e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de ser cumprido, de se haver cumprido um dever de caridade, e frequentemente a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. É também conveniente interromper-se as comunicações escritas quando se reconhece que procede de um espírito mau, que nada quer ouvir, para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se isso de acordo com as circunstâncias. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações, abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue, e às vezes a todo instante com seu palavreado grosseiro e obsceno, e que não tem nem mesmo o recurso de fechar os ouvidos, porque ele não escuta pelo ouvido, ele escuta pelo espírito, então ele não tem como rechaçar esse tipo de assédio muitas vezes, né? De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos que os encorajam e provocam a rir de suas tolices, ao invés de impor silêncio e orientá-los moralmente. Nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se. O cara quer continuar esse caminho, para ele tá bom, então o problema é seu. Item de número 250. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixe enganar, de vez que ele não pode ser confundido. Exatamente o contrário se verifica na fascinação. Aí já entra num outro ramo, num outro rumo, num outro método de assédio. Um assédio muito mais profundo, muito mais cruel, né? Porque embarga a capacidade do encarnado de julgamento, né? O espírito ele perde a possibilidade, a condição de julgamento, o senso. É muito perigoso isso, né? Há pessoas que defendem com unhas e dentes uma coisa que está errada, e você pode mostrar para ela que está errada e ela continua obstinada naquilo. Porque aí atinge ativamente o orgulho e a vaidade, né? Sim, é verdade. Infelizmente é assim que acontece, né? E as pessoas não querem, as pessoas obsediadas pela fascinação não querem esse esclarecimento. E continuam nesse caminho e paciência, fazer o quê? É problema delas, né?
O contrário se verifica na fascinação, porque então o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. O domínio, no caso da obsessão simples, esse domínio ele pode ser rechaçado com facilidade, dominado com facilidade. Na obsessão pela fascinação, não. Eles têm um domínio total da vítima, total. Né? Dominam, porque dominam a maneira da pessoa pensar. Então não tem como você, muitas vezes, rechaçar. É muito perigoso. Você tem que ter a ajuda de uma pessoa com profundo conhecimento do assunto e que se dedique, né, se a pessoa quiser, que se dedique a livrar a pessoa desse problema. Pois não, Alexandre. Mas Luiz, aí existe até acredito eu, né, que as pessoas que se deixam levar pela fascinação, elas facilitam também, não? Sim. Né? Na obsessão simples também. Mas na obsessão, na fascinação, eu imagino que não há até muitas vezes, até pelo método de envolvimento que existe no processo fascinatório, me parece que não há um interesse de defesa do outro lado. Parece que, né, como a gente falou do orgulho e da vaidade, eles são tão ludibriados aí que se permitem chegarem nesse ponto, né? Sim. O problema do fascinado é o seguinte: ele é um orgulhoso e um vaidoso em potencial. Esse é o grande problema dele. Né? Então, os antigos diziam assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. O bom cego é aquele que, embora cego, ele faz tudo para que um dia, de alguma maneira, por algum método, ele consiga ver. Agora, existe o cego que é cego mesmo, não quer ver. Ele simplesmente não quer ver. Se você indicar algum método para ele voltar a enxergar, ele não quer saber. Esse é o caso do fascinado. Né? Ele é orgulhoso, vaidoso e não quer abrir os olhos, simplesmente isso. Né? Então ele tem que passar por aquela experiência, conviver aquela experiência na sua intensidade máxima, para que futuramente, numa próxima encarnação, talvez ele consiga ter um pouco mais de bom senso. Os antigos diziam isso, usavam esse lema: bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Isso vale para tudo na vida, não é só para obsessão. Vale para qualquer coisa. Gaste mais do que você ganha e você vai ver o que te acontece. Estou dando um exemplo típico, né, dos problemas que as pessoas têm hoje em dia. Tem pessoa que ganha bem, mas por mais que ela ganhe, ela não consegue juntar um centavo e está sempre enrolada com uma coisa chamada cartão de crédito. Ela está sempre rolando a dívida, aquilo vai virando uma bola de neve. Né? Pegue lá o seu extrato do cartão de crédito e veja lá quantos bancos, de forma criminosa, cobram juros anuais, mais de 400% ao ano. É tudo que eles querem que você não pague a fatura, que você role a dívida, tudo que eles querem. Eles pedem, inclusive oferecem, você pode pagar a fatura em tantas parcelas e tal. Né? É tudo que eles querem. Então, isso é falta do quê? De senso. Você tem um cartão de crédito de 10 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, não importa, não é seu esse dinheiro. Simplesmente não é seu esse dinheiro. Esse dinheiro é do banco. Se você se utilizar dele, você vai ter que arcar com a responsabilidade do mau uso que você fez desse crédito. Então é muito complicado. Então o bom senso vale para qualquer coisa, qualquer coisa. Se você vai num caminho, você percebe que aquele caminho não é bom para você, mude a rota, mude o rumo. Pega a tua bússola e siga o norte correto. Né? Porque senão você vai ter problema, com certeza vai ter problema. Não é talvez venha a ter problema, com certeza você vai ter problema. Não é? É como os próprios espíritos indicam. Né? Para você ser um bom espírita, primeiro, você precisa ser humilde. Segundo, você tem que praticar a caridade indicada por Jesus, benevolência para com todos, indulgência para suas faltas alheias e o perdão das ofensas. Isso é fundamental. E depois,
tão importante quanto isso é o conhecimento da doutrina. Senão você vai cair na mesma esparrela que o movimento espírita brasileiro, que lamentavelmente é um movimento fascinatório. São pessoas fascinadas por coisas que realmente não tem nem perto da realidade, da verdade, não é? Ensinada pelos espíritos superiores, e acham que aquilo está certo e se obstinam nisso, defendem essa posição, tanto que todo centro espírita fora do Brasil, ele é fundado por um brasileiro, baseado nessas obras fascinatórias. Todos eles, de uma forma geral. Poucos estudam Kardec, muito poucos estudam Kardec, rigorosamente, né? Que é o que tem que acontecer. A doutrina espírita, ela está lastreada nos 5 livros básicos. 5 livros básicos. Fora desses livros básicos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, conforme a doutrina espírita, esse livro tem 2 títulos, e a Gênese de Kardec, né? Fora desses 5 livros, não há doutrina espírita. Pura e simplesmente isso, não há. O que há são pessoas que são adeptas à ideia da reencarnação, estão simpáticas a essa ideia e escrevem livros baseados por isso. Escrevem romance. Romance é fantasia. Todo romance é uma fantasia. Romance serve para que você possa expor a ideia do autor. O autor está expondo ali a sua ideia. Completamente diferente desses 5 livros que eu citei, que são fruto de pesquisa. É ciência. Aí fala, o Evangelho segundo o Espiritismo não é ciência. É ciência pura. Pega lá a orientação dos espíritos superiores e como funciona a prece. Lá no último capítulo deste livro, você vai ver que é ciência pura. Né? Então, é preciso que as pessoas se alertem para isso. Quando você fala isso para uma pessoa que é adepta desse movimento fascinatório, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: você é o obsediado, não eu. Né? Acusam as pessoas que estudam de obsediados. Então é preciso que as pessoas se alertem. Agora, querer acordar, estar dormindo e querer acordar é outra situação completamente diferente. Né? A realidade é uma outra situação completamente diferente, que a pessoa não quer saber, simplesmente isso. Tá bom para ela daquele jeito e fim de conversa. Exatamente, só para concluir, exatamente você deu o exemplo financeiro anteriormente, mas essa falta de bom senso, a pessoa que não tem interesse em seguir pelo bom senso, pelo caminho da retidão, ela vai sofrer sempre, né? Isso vale para qualquer situação na vida, não só para as questões financeiras, que você exemplificou muito bem, mas a falta de bom senso vai para qualquer relação pessoal, qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito perigoso. Muito perigoso, porque você pode colocar em risco a sua tranquilidade. Não só a sua. Desculpa, falamos isso até antes de começar o encontro. Né? Sim. Não só a sua tranquilidade. Eu estou falando da obsessão por fascinação e estou falando da falta de bom senso em relação à sua vida financeira. Não é? A educação financeira é uma coisa muito importante. Como é muito importante, hoje em dia não se leva tanto em consideração o QI, não é? Coeficiente de inteligência, mas o coeficiente emocional, o QE, é mais importante que o QI. Porque se a pessoa tiver muito QI e não tiver qualidade emocional, equilíbrio emocional, o QI não vale de nada. Então, é preciso que as pessoas se alertem, fique atento, fique alerta. Não, o sujeito é muito inteligente, isso não quer dizer muita coisa, não. É preciso ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é fundamental para qualquer circunstância da vida, qualquer circunstância. E ele segue dizendo o seguinte. Tá. A única coisa a fazer é convencê-la, a pessoa obsediada, que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Olha, não consegue reverter totalmente, ele traz ele para uma situação menos difícil, vamos dizer assim, né? Uma situação menos difícil. Mas isso nem sempre é fácil,
Se não for algumas vezes, impossível. E é impossível. Tente conversar com uma pessoa que conhece ou que sempre conheceu doutrina espírita através dos romances. Tente conversar com ela sobre doutrina espírita. Ela vai aceitar qualquer coisa que você fala, menos isso. É impressionante. O nível de fascinação é muito grande. É muito grande. Essas pessoas são doutrinadas, são fascinadas, aceitam a fascinação e não querem, se obstinam nisso e não querem sair dessa situação. É impressionante. São poucos aqueles que realmente acordam para essa realidade, né? É muito perigoso. E as pessoas têm a sua vaidade. O ser humano é natural, o ser humano é vaidoso e orgulhoso naturalmente. Somos espíritos imperfeitos. A nossa imperfeição, o maior problema da imperfeição humana na nossa atual situação evolutiva é exatamente o orgulho. Orgulho, como eu falei, já falei algumas vezes, é filho dileto do egoísmo. E o ser humano, na nossa situação, ele é muito egoísta. Por quê? Porque ele age ainda muito por instinto. Não age por sentimento, ele age muito por instinto ainda. Ele leva muito em consideração as suas necessidades. Ou seja, ele luta muito pela sua própria sobrevivência, como fazem os primitivos. No mundo primitivo, a vida é puro instinto. Como é? Pega aí um animal qualquer. Por que um animal selvagem ataca uma outra pessoa, ainda que esta pessoa esteja tentando lhe fazer o bem? Pega um ser humano que esteja tentando fazer o bem a um tigre, a um leão, é o próprio passarinho, né? A primeira coisa que o passarinho faz é te bicar. Um leão te atacar a mordida, se ele puder, se ele não estiver tão ferido assim. E qualquer animal com esta condição, com esta situação, vai fazer isso. Por quê? Porque ele é todo instinto. O instinto de preservação, ele fala muito alto, ainda para o ser encarnado no nosso mundo. Estou falando do ser humano. No nosso mundo, o nível, o instinto de preservação é muito alto ainda. Então se leva muito em consideração o interesse próprio, em detrimento do interesse da maioria. Em detrimento do interesse de todos, né? Que deveria ser o ideal, né? Você me fez agora uma observação, né? Quando a gente encontra uma pessoa e a gente fala assim, mas olha que pessoa diferente, que pessoa distinta, que pessoa até muitas vezes pejorativamente chamam anormal e coisas do gênero. É porque essa pessoa, ela muitas vezes ela é ausente de egoísmo, de orgulho e de vaidade. É raro, hein? É raro você encontrar hoje pessoas que não detenham esses sentimentos, né, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Por isso que são tidas como pessoas diferentes. E chama realmente a atenção, né, quando você encontra alguém e você percebe que essa pessoa não é egoísta, não é orgulhosa e não é vaidosa. Olha, raríssimo isso, hein? Raríssimo. Você encontrar essas três questões numa mesma pessoa que não seja egoísta, que não tenha orgulho e que não tenha vaidade. É verdade. Porque é próprio do nosso mundo, na nossa atual condição evolutiva. É natural no nosso mundo isso. Não dá para condenar ninguém por causa disso. E Deus, na sua infinita misericórdia, sabe disso. Por isso que ele julga a intenção. Né? Quando Jesus fala, toma de mim, porque eu sou manso, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele estava falando do Criador, não está falando dele. Ele fala do Criador. Por que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave? Exatamente por essa razão. Porque Deus não julga o fato em si. Se julgasse o fato em si, ninguém estaria livre de condenação absoluta. Daí nasce a ideia do inferno e do céu. Né? Principalmente do inferno, porque se você considerar a ação das pessoas de um modo geral, a maioria vai para o inferno. Se ele existisse. Né? Então, como ele não existe, o que acontece de verdade? Deus julga a intenção. Porque nem sempre as pessoas que se suicidam, as pessoas que cometem um homicídio,
que comete uma falta grave qualquer, elas são condenadas absolutamente e tal, o vale do suicídio, aquela bobageira toda. Não, ele pode ser até absolvido segundo a intenção que o levou a cometer aquele ato. Deus é misericordioso e bom e justo. A sua justiça é perfeita, não é a justiça do homem, não. A sua justiça é perfeita, a justiça do homem não é perfeita. Não é? Então é preciso ter muito isso em consideração. Por quê? Ele sabe que ele está lidando com crianças espirituais. Nós somos verdadeiras crianças espirituais. A pessoa às vezes está lidando com você, você acha que a pessoa é uma pessoa séria, honesta, correta e tal. Daí a pouco ela diz assim, não brinco mais. Né? E corta o relacionamento com você, vira teu inimigo e tal. Eles são verdadeiras crianças. Eu estou usando aqui uma figura de linguagem, claro, né? Ela não vai falar não brinco mais, mas é da impressão que dá. É a impressão que dá que a pessoa está falando isso. Né? Para ela é uma grande brincadeira, quando a coisa é seríssima. Não é? Quando a coisa é seríssima. Não é assim que se lida, não é assim que se faz. Você tem que ter critérios na vida para lidar com as pessoas, né? Tem que ter a devida maturidade, o devido bom senso em tudo, né? Vale para tudo na vida. Né? Quer falar alguma coisa, Alexandre? Não, essa maturidade que você fala, a gente percebe na falta de sensatez, justamente, né? Na falta de sensatez das pessoas nas relações, né? Nas relações pessoais, no dia a dia. Hoje, qualquer coisa parece que você feriu de ferro o outro. Qualquer coisa que você fale, qualquer coisa que você... Ou que você tenha uma determinada intenção naquilo que você está dizendo e que a pessoa não conseguiu, lá pelo seu orgulho, interpretar o teu pensamento, a tua linha de raciocínio, o que você falou. Não sou mais teu amigo, vou embora daqui. Quer dizer, é incrível, né? Incrível isso mesmo. O Jorge fez um comentário lá no Facebook que diz assim, com certeza, as últimas páginas do Evangelho, o último capítulo, viu, Jorge? É só prece. Na realidade, ele trata ali de um assunto que nenhuma religião, ninguém que lide com esse assunto, trata da maneira que ali é tratado. Não é? Da maneira clara, precisa, com que as preces são tratadas. É a única filosofia e ciência que mostra ao homem como as preces agem. Porque ele lida com fluidos. E explica claramente, depois vai explicar mais claramente lá na Gênesis, capítulo 11, 12, 13, 14 e 15. 11, 12, 13, 14 e 15. 5 capítulos nos quais os espíritos superiores lidam com os fluidos e explicam a ação dos fluidos. É muito importante o homem saber disso. É muito importante porque dá precisão para a prece. A prece é uma coisa precisa, não é uma coisa aleatória, é precisa. Quando você faz uma prece por alguém, esta prece é endereçada e chega no endereço correto, independentemente de distância, independentemente se essa pessoa é boa ou má, ou se é seu amigo ou inimigo. Não importa. Eu já contei aqui uma passagem que aconteceu comigo, aconteceu com todos nós lá na época Sociedade Jauense de Estudos Espíritas, depois por força da lei virou associação, né, na qual o espírito, no final, todo o estudo do Livro dos Médiuns, no final a gente fazia um exercício. E foi por orientação do espírito guia, ele mandou que cada um mentalizasse a pessoa com a qual tinha tido alguma diferença ao longo do dia, mentalizasse e fizesse uma prece, envolvesse aquela pessoa amorosamente. E o resultado foi extraordinário, para muita gente, inclusive para mim. Não vou contar aqui a passagem completa, porque não cabe aqui agora e vai tomar muito tempo. Mas é impressionante como o poder da prece. A ciência já sabe disso, hein? A ciência já sabe disso. Eu estou falando da ciência médica, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos de uma forma geral, muitas vezes recomendam a prece como uma preciosidade que o homem possui e que muitas vezes não se utiliza, diga-se de passagem, hein? Muitas vezes não se utiliza. Mas vamos lá. O ascendente do espírito sobre o fascinado é tal
que o torna surdo a todo raciocínio. Afirmação clara. O fascinado, ele fica surdo, ele não quer ouvir qualquer raciocínio, não quer, simplesmente isso. Não me interessa, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. É desse jeito que eles agem, né? Pode mesmo chegar ao ponto de fazê-lo duvidar do acerto da ciência, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Tanto que nós temos irmãos nossos que não permitem nem nele, nem ninguém da sua família transfusão de sangue, recomendado pela religião do sujeito. É um absurdo, é uma heresia científica isso, pô. Deixa-se de salvar uma vida em função de um absurdo, de uma falha grotesca dessa religião. Grossa, grosseira, deviam ser presos esses caras que ensinam isso. Deviam ir para a cadeia, na minha opinião. Porque eles estão jogando com a vida. E muitas vezes, muita gente morreu por conta disso, por não permitir. Uma transfusão de sangue, ela tem que ser autorizada pelos familiares. Não é assim que o médico simplesmente faz e acabou. Não é assim. E quando a pessoa faz parte dessa religião, ela autoriza e acabou. Um grande absurdo. Fascinação. Fascinação grossa, grosseira, fascinação bruta. Não é? Como já dissemos, ele segue, o fascinado recebe geralmente muito mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e faz embirrar com as pessoas que não participam da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação. E é isso que o espírito deseja, que se ponham de joelhos ante as suas palavras. Um desses espíritos exercia extraordinária fascinação sobre pessoa conhecida. Falando Kardec, falando da própria experiência. Evocamo-lo, fizeram a evocação desse espírito, e após algumas fanfarronices, vendo que não podia lograr-nos enganar, Kardec evoca o espírito, começa a conversar com ele. Ele diz: eu estou pisando em terreno que não dá para enganar essa gente. A gente é muito mais esperta do que eu. Então, quando viu que não dava para lograr, quanto à sua identidade, acabou confessando que tomara o nome falso. Perguntamos por que abusava tanto daquela pessoa, e ele nos respondeu com estas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espírito. 2 pontos. Eu, o espírito falando agora, procurava um homem que pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Eu queria manipular a pessoa, por pura vaidade, simplesmente manipular. Mas, se o esclarecimento... Mas, se o esclarecermos, ele o expulsará. Responde o espírito para Kardec, é o que veremos. Olha como eles são petulantes. Como não há pior cego do que o que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Não gaste vela com mal defunto, o cara não quer ser esclarecido. Você vai perder o seu tempo. Dedique-se a esclarecer aqueles que desejam o esclarecimento. Não dedique-se a esclarecer esse tipo de gente, porque ele não quer. Simplesmente isso. E quando ele não quer, é a mesma coisa que o viciado em drogas. Uma droga pesada, heroína, cocaína e tal. Né? O Coronel Ferrarini, isso na década de 70, eu estou falando, ele era garoto, não tinha 18 anos na época. Um pouquinho mais para frente, 70 e qualquer coisa, 80. Ele dizia assim, ele foi a primeira pessoa em São Paulo, capital,
a criar uma espécie de hospital, um instituto, para socorrer essas pessoas viciadas em droga. Eu comecei a dar muita atenção para ele, porque ele falava com propriedade. Eu não sei se o Coronel Ferrarini ainda é vivo, ainda está encarnado, mas eu acho que não. E já era uma pessoa de idade na época. O Coronel Ferrarini disse o seguinte, que o que me deixou surpreso, né, o viciado em droga, ele só deixa o hábito das drogas, o vício nas drogas, quando ele passa a desejar isso. Ele tem que querer. Não adianta o pai querer, a mãe querer, os parentes quererem, os irmãos quererem, não adianta. Ele tem, a iniciativa tem que partir dele. Isto vale para o obsediado, para o fascinado também. É a mesma coisa, ele está viciado naquele tipo de situação. Se ele não quiser deixar, e para a maioria é muito difícil, porque ele perde o senso, ele perde a capacidade de raciocínio. Então ele não vai aceitar conselhos, ele não vai aceitar orientações, ele não vai aceitar que lhe abram os olhos. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz, nela tem prazer. Até parece contraditório, mas é verdadeiro, né? A pessoa ter prazer numa situação dessa, mas há aqueles que tenham. Item de número 251. A subjugação corpórea, já está falando aqui de outro tipo de obsessão. Até agora ele estava na fascinação. Agora ele passa para a subjugação. A subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Vontade fluídica. Associa magnetismo com a ação benéfica dos fluidos, fornecida pelo próprio médium e pelos espíritos, pelos bons espíritos, e ajuda essa pessoa. Não é? Na falta do concurso do obsedado, essa pessoa deve conseguir ascendente sobre o espírito. Mas como essa ascendência, esse domínio sobre o espírito, só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito, o seu poder será tanto maior quanto o for a sua superioridade moral, porque então se impõe ao espírito, quando se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Se não houver superioridade moral do doutrinador, ele não vai conseguir ascendência sobre o espírito. O espírito só obedece a uma coisa: a elevação moral. Tanto que esses exorcismos, essas coisas que se fazem por aí, se o padre não tiver ascendência moral sobre o espírito, exorcismo e nada, é a mesma coisa, dão risada disso. Os espíritos dão risada disso. Essa é a realidade. Não é? Então, é muito perigoso a pessoa adentrar por esses caminhos, porque aquelas pessoas que lidam com os espíritos nas igrejas universais do Reino de Deus, nas outras igrejas evangélicas, ficam expulsando espírito, então ali não sabem nem o que estão fazendo, nem o que estão falando, muitas vezes buscam recurso nos centros espíritas porque eles passam a ficar obsediados. Eles não têm qualidade moral para falar com o espírito daquela maneira, que falam ao vivo, ficam fazendo encenação, teatrinho na frente das câmeras de televisão para ganhar dinheiro, entendeu? Aí quando percebe, eles estão obsediados. E vão buscar recursos. Eu sei porque lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na capital, São Paulo capital, eu já conheci gente que foi diretor ali, há muito, não só pastor evangélico, como padres daquela igreja da Sé, por exemplo, eles fazem reuniões espíritas no porão da igreja. Eles não sabem como lidar com aquilo, muitas vezes não têm conhecimento, não sabem como lidar, buscam esse conhecimento na federação, que é pertinho ali da Praça da Sé, Viaduto Maria Paula, pertinho da Praça da Sé, antiga Centro Velho, chamado Centro Velho de São Paulo, né? Então é perigoso, se a pessoa não tiver moralidade elevada, é perigosíssimo lidar com esse tipo de situação. Perigoso porque ela
O obsessor vai deixar o obsediado e vai passar para o lado dela, vai obsediar ele. Né? É muito perigoso isso. A falta da moralidade, né, de uma elevação moral, e principalmente a falta de conhecimento que te leva, portanto, ao esclarecimento, aí se resume tudo, não é isso? É um perigo grande, viu? É um perigo grande, porque a pessoa está se sujeitando à ação desses espíritos, né? Ela está se sujeitando. Como é que você vai se impor? Como é que você vai se impor ou impor algo a alguém se você não tem moral? Esse é o primeiro ponto, né? É a mesma coisa que o malandro de rua, quando ele encontra uma pessoa de moral elevada, que pode dar um conselho para ele muitas vezes abaixa a cabeça e aceita. Mas se ele encontrar um outro malandro igual, ele fala, vai procurar a tua turma, porque aqui não, jacaré, aqui você não vai querer ficar dando lição de moral, porque você não tem condição para isso. Né? É exatamente. É mais ou menos por aí. Né? Infelizmente é mais ou menos por aí. Então é preciso muito cuidado com isso, né? Preciso ter não só o conhecimento, mas elevação moral, porque há pessoas que, embora não sejam espíritas, elas conseguem ascendência sobre os espíritos e conseguem ajudar as pessoas que passam por esse tipo de problema, né? Porque tem ascendência moral sobre os espíritos. Se não tiverem, não vão conseguir fazer nada. Era por isso que Jesus possuía tamanho poder de expulsar os que então se chamavam demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. Que a mesma ascendência moral dele era total. Um espírito perfeito, ascendência moral total. Nem se aproximavam dele. Aquele negócio de perseguir ele 40 dias, 40 noites e 40 dias nos desertos, aquilo é bobagem. Aquilo é coisa de livro. Como é que vai perseguir um homem assim? Ele olhava para as pessoas abaixavam a cabeça. Eu estou falando de autoridades da época. Só de olhar não conseguia encará-lo face a face. Né? Olho no olho. De tamanha era a ascendência moral de Jesus. Né? Então é claro que espiritinho sem vergonha não ia ficar enfrentando um homem desse. Um espírito dessa envergadura. Né? Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais. Porque não há nenhum processo material. Olha o que ele fala aqui, prestem atenção nisso, porque é uma coisa importante, as pessoas deviam se alertar para isso, especialmente os que usam desse subterfúgio achando que estão fazendo alguma coisa. Né? Olha lá, não há nenhuma fórmula, nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo, nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar espíritos obsessores. Negócio de em nome de Deus, em nome de Jesus, isso é bobagem. Você pode falar o que você quiser. Só uma coisa eles vão obedecer, a ascendência moral da pessoa. Se a pessoa tiver ascendência moral, aí sim. Mas se não, vão dar risada. Pode falar em Deus, Jesus, quem você quiser. Não vão atender. Tá? O que falta, em geral, ao obsedado é a força fluídica suficiente. São espíritos fracos, moralmente, fracos do ponto de vista da sua própria natureza, né? Material, eu estou falando, né? E também do seu caráter. Né? Espíritos se deixam levar por qualquer coisa, aceitam qualquer sugestão, qualquer caminho e tal, e acabam obsediados. É natural. Né? Quando um encarnado consegue guiar, um desencarnado consegue guiar com maior facilidade. Com mais facilidade que o encarnado. Né? Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda suficiente. Kardec está falando do magnetizador, não está falando de médium transferidor de fluidos, chamado médium passista. Nos centros espíritas, chamam de médiums passistas. Né? Não é dançarino de escola de samba para ser passista. Na realidade, o que o médium faz é transferir fluidos. É como a palavra é muito extensa e as pessoas gostam de simplificar as coisas, acabam chamando de médium passista.
Na realidade, é um médium que transfere fluidos. Não é? O médium tem magnetismo, que é essa força fluídica natural ao encarnar que nós recebemos. Magnetismo nada mais é que fluido magnético, fluido vital que todo mundo recebe ao encarnar, senão o corpo não tem vida. Para que o corpo permaneça a vida, ele tem que ter fluido vital. Ao encarnar, uns recebem uma quantidade maior, outros recebem uma quantidade menor. Por isso que a gente fala, o fulano está ligado no 220. Né? É uma pessoa muito, uma energia muito grande. Né? É porque a pessoa tem muito fluido vital. Isto dá origem ao magnetismo. Ela pode utilizar-se desse excesso de fluido vital, que a gente chama de magnetismo, para auxiliar as pessoas. Pode até chegar a curar pessoas com magnetismo. Né? O que se consegue muitas vezes através do passe, através da transferência de fluidos, porque o médium ele utiliza-se do seu magnetismo, do seu poder fluídico como médium e também do fluido trazido pelos bons espíritos. Utiliza-se de tudo isso e transfere-se para a pessoa necessitada. Via de regra, é muito comum a pessoa sair da sala onde ela recebe o passe renovada. Muito bem. Porque é isso, retira-se fluidos malsãos, fluidos doentes, e se repõe no lugar fluidos sãos, fluidos sadios. Por isso que a pessoa se sente renovada. É isso que acontecia com Jesus, quando ele colocava a mão na cabeça de alguém e dizia para a pessoa, agora vá e não peques mais para que não te suceda pior. Então Jesus nunca curou ninguém, até porque não é possível curar, na acepção do significado da palavra, cientificamente falando. Só o médico cura, porque ele interfere na matéria. Mas moralmente, espiritualmente, ninguém pode curar ninguém. Até porque ninguém pode interferir no livre-arbítrio de cada um, no que cada um tem que passar aqui nesta terra. Ele pede o sofrimento, ele pede, nós pedimos, nós os espíritos, ao encarnar. Não tem departamento reencarnatório, isso é coisa de livro, isso é coisa de romance. O espírito pede, ele estuda as suas últimas encarnações, junto com a sua última encarnação, faz um apanhado de tudo e fala assim, bom, eu preciso passar por tal coisa para adquirir tal virtude. Às vezes uma virtude que ele não tem. E ele encarna, paraplégico, tetraplégico, cego, surdo, mudo, passando por necessidades terríveis e tal, justamente para adquirir essa virtude. Somos nós que pedimos, não é Deus. Não existe castigo, Deus não castiga nem perdoa, Ele ama. Ele oferece essa oportunidade para que aquele filho venha aqui neste mundo, não é, e possa resgatar as suas faltas do passado. Isto é a expiação. É assim que funciona o nosso mundo. O nosso mundo está para os espíritos que aqui encarnam dessa forma. Um local onde os espíritos, pelo fato de ele ser um planeta de expiação, vêm aqui resgatar as faltas do passado, que normalmente trazem muita dor e sofrimento moral e material, físico. É natural. Aqui, este mundo é assim. É natural. Onde o mal vence o bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Leia lá. Quando ele fala dos mais diversos mundos, não é? Vem lá. Mundo de expiação e provas. Onde o mal vence o bem. Infelizmente, o nosso mundo ainda é assim, pela qualidade dos espíritos que aqui encarnam, pela qualidade dos desencarnados que convivem conosco e pela qualidade daqueles que encarnam no nosso mundo. Tá bem? Esta é a realidade, não podemos fugir da realidade, nem mascarar a realidade com fantasias. Não. E outra coisa, para deixar esta realidade de mundo de expiação e provas, não existe tempo determinado. Pode levar mais 1000 anos, mais 2000, mais 5000, não importa. Vai sair um dia com certeza, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Aí no mundo de regeneração, o bem vence o mal. Aí é o oposto. O bem vai vencer o mal.
mas nós temos que trabalhar intensamente em nosso próprio benefício, cuidando das nossas imperfeições, melhorando e trabalhar em benefício de todos, benefício geral, para que isso ocorra no menor espaço de tempo, no mais curto possível, para que as coisas possam acontecer mais rapidamente. Mas se você ouvir alguém na internet dizendo 2070 resolvido, conversa fiada. Quem dá data para alguma coisa, ou é malandro, ou está com mal intenção, ou é falso. Os espíritos dizem isso, não sou eu que estou falando não. Tá? A pessoa que dá data para as coisas é perigoso. Encarnado ou desencarnado. Tome muito cuidado com isso. Tá? Então, a gente deve ficar sempre muito alerta a estas coisas, a essas situações que a gente vê na internet rodando a rodo, viu? YouTube e tal. Tem gente, porque fala um monte de besteirada e tem um monte de like, milhares de visualizações, porque as pessoas gostam do me engana que eu gosto, né? As pessoas gostam disso. Infelizmente, é a realidade. Ele arremata este item dizendo o seguinte: além disso, é sempre bom obter, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo da guarda. Quando realmente se busca a ajuda dos bons espíritos com verdade, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente das coisas erradas que fez, quando ele busca acertar, a ajuda dos bons espíritos vem imediatamente. Até o seu espírito guia que o abandonou num determinado momento, eles abandonam mesmo, ficam de longe, né? Deixa o cara lá passar os problemas dele para ele aprender, entendeu? Até ele retorna, tá? Então, tenha sempre em mente o seguinte: é possível, é sempre possível, depende única e exclusivamente de você mudar o rumo da sua vida para melhor. Única e exclusivamente, depende de ninguém não, só de você. E ajuda virá, com certeza. Você vai encontrar o caminho dessa ajuda com a mais absoluta certeza. Vamos marcar aqui, está faltando 2 minutos para a gente encerrar, vamos marcar aqui o item de número 252, para nós retomarmos na próxima quarta-feira, 252. Alguém quer acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, dar uma opinião? É o momento. Nós temos aí 2 minutos, aí 1 minuto e alguma coisa para o encerramento do nosso encontro de hoje. É sempre bom lembrar que tudo que a gente tem estudado, e me parece que cada item, né, tem uma importância e uma relevância muito grande, é sempre válido que as pessoas conscientizem do que cada parágrafo desses contém, né? Porque isso, de fato, são informações muito esclarecedoras. Né? E isso vai trazer a todos aí um bom conhecimento. E vai nos ajudar sempre, né, no nosso processo todo de progresso. Né? Além de serem relevantes, né, Alexandre, mostra para o homem em que situação ele está, em que mundo ele está e quais são as condições desse mundo. E que é possível ser feliz nesse mundo. Não. É possível. Mas como? Os espíritos indicam isso. Os espíritos indicam, lá no livro, o livro dos espíritos, eles indicam como. Kardec pede essa orientação. Né? Confiança, posse do necessário, confiança no futuro, e tem mais um item: posse do necessário, confiança no futuro, e tem mais alguma coisa que eu não me recordo agora, tá? Mas quem quer a posse do necessário somente? As pessoas não buscam apenas a posse necessária, ela quer ser rica, e muito rica, achando que na riqueza está a solução de todas as coisas, quando na maioria das vezes está o grande problema que ela vai encontrar para a vida dela. Se ela deixar de ser pobre e passar a ser rica, ela vai encontrar 1,5 milhão de problemas que ela não tinha e que o dinheiro vai trazer, além
do principal, que é a responsabilidade que cada um assume quando tem muito dinheiro, quando tem muito poder de compra. É uma responsabilidade imensa perante o Criador. Eu, sinceramente, eu acho que eu não tenho condição para assumir uma responsabilidade como essa. Peço a Deus para nunca na minha vida ser rico. Ter a posse do necessário. Tá bom demais. Não precisa mais do que isso. Se nós tivermos um prato de comida todos os dias, roupa para vestir, um prato de comida, e principalmente pessoas que nós amamos e que nos amam em torno de nós, nós temos tudo o que nós precisamos. Não precisamos mais do que isso. Não é? O excesso de dinheiro, como o excesso de qualquer coisa, traz mais malefício do que benefício. Né? Portanto, é preciso a gente estar alerta, estar atento para essa realidade que muitas vezes faz parte da ilusão humana. O dinheiro é uma coisa que envolve muito, traz muita. Né? O homem ainda está muito atrelado a esta ilusão da posse do bem material. Esquece-se do principal, que é a posse dos bens espirituais. Quando Jesus fala disso, nós temos que dar atenção para aquilo que ele fala. Não existe doutrina melhor que a doutrina de Jesus. Não existe. Tanto que a doutrina espírita, ela se norteia, se baseia exatamente nessa doutrina, a doutrina de Jesus. É norteado por ela. É claro que de maneira ampliada, muito mais clara, não é? Muito mais objetiva, porque Jesus não conseguia falar de forma aberta e clara. Não é? Muito antigamente se falava para meia dúzia de iniciantes. Era um ensino esotérico, fechado. Depois Jesus veio e ampliou um pouco isso. Não é? Ensinou em público, falou para os seus seguidores e para as pessoas que queriam ouvi-lo. Hoje não. O Espiritismo fala para todos. É um ensino exotérico, não esotérico, com S. Exotérico, com X, aberto, claro, objetivo, muito ampliado daquilo que ensinou, muito mais amplo do que aquilo que ensinou Jesus. Né? Então é isto que o Espiritismo faz. O Espiritismo ele se norteia exclusivamente nos ensinamentos, na doutrina de Jesus, que é a melhor doutrina que existe, a melhor que existe. Ela está contida em todas as outras doutrinas, pode perceber. Budismo, shintoísmo, em todas as outras. Tá certo? Você vai ver lá Buda falando, você vai falar, não, é Jesus falando, é Espiritismo falando. É impressionante. Né? Mesmo lá nos profetas, lá você pega a Bíblia e lê, os profetas, poxa, parece que está falando de doutrina espírita, é impressionante. Com o conhecimento espírita você identifica isso. Né? É impressionante, mas, quer dizer, uma coisa que sempre, esses esclarecimentos, essas verdades, sempre estiveram no mundo. Sempre. Nós precisamos dar atenção para isso. Nosso propósito não deve ser a vida material. Nós temos que viver aqui o melhor possível, mas os nossos objetivos, nós temos que centrar fogo na vida espiritual. Centrar fogo lá na vida espiritual, que é lá que nós temos que estar bem, não aqui. Muitas vezes quem está bem aqui vai estar muito mal lá. Pô, mas o cara só faz o que não deve, só comete erros e se dá bem? Como é que se dá essa resposta para a pessoa se ela não tem o conhecimento espírita? Não é? Certamente essa pessoa que só comete equívocos permitidos por Deus, esses benefícios inclusive permitido temporariamente pelo Criador, vai estar muito mal na vida espiritual. Muito mal, não é pouco não, é muito mal. Por isso que pede depois para encarnar da maneira mais grosseira, mais terrível possível, encarnar aí numa África onde as crianças comem terra, não tem água, as coisas mais grotescas, mais grosseiras possível. Porque o Espírito sabe que a única maneira dele retirar de dentro de si toda a maldade, toda a crueldade, tudo aquilo que ele carregava é passar por situações drásticas como essa. Arrastam encarnações de muito sofrimento por conta desses equívocos cometidos em outras encarnações. Infeliz daquele que age assim. Infeliz. Mas nós, sabendo disso, com Jesus, confiando em Jesus, confiando irrestritamente no Criador, devemos direcionar a nossa vida para outro rumo. Não importa o que falem, o que digam, o que pensem, importa que a gente sabe o que a gente deve fazer. Não é?
Muito bem. Mais alguma coisa, gente? O Jorge escreveu aqui: quanto mais riqueza, mais responsabilidade para com os compromissos e com o próximo. É exatamente assim. O Francisco Haroldo Bozeira escreveu aqui no chat, porque muitas vezes a pessoa entra e não escreve nada, ela diz assim: boa noite, gostei, amém, que assim seja. Obrigado, meu Francisco, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente está aqui reunido todas as quartas-feiras, com início às 20 horas, para estudar o livro dos médiuns. E queremos lembrar a todos que estão presentes, mais uma vez, que toda a última sexta-feira de cada mês, e a próximo dia 29 de maio, uma sexta-feira, nós nos reuniremos para uma reunião sobre Espiritismo com tema livre, dando às pessoas a oportunidade de perguntarem, tirarem suas dúvidas, proporem temas, etc. Tá bem? Se ninguém tiver mais nada para falar, se ninguém quiser dar mais a sua opinião, ou qualquer coisa assim, nós vamos encerrar com a nossa costumeira prece de encerramento. Muito bem. Então eu peço a todos os queridos companheiros que esqueçam os seus encontros e desencontros desse dia, para nos unirmos em pensamento, em uníssono, e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é de todos nós o mestre, o modelo e o guia. E juntos com Jesus nos dirigirmos amorosamente a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e pedir a Ele humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral de orientarmos a nossa própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.